Aprender em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo de número 2, versículo de número 3. Isaías, e vai ser importante você ouvir isso aqui, porque vai te ajudar. Isaías capítulo de número 2, versículo de número 3. Queria te contar algo muito importante antes de eu entrar no texto principal. Então quero construir com você uma linha de raciocínio para que você possa entender onde eu quero chegar. Todos encontraram? Isaías capítulo 2, versículo de número 3. Isaías 2, 3. Tá bom o áudio no fundo? Tá, Tião? Tá bacana? Todos encontraram? Queria que você acompanhasse essa linha de raciocínio para que você possa estar afiado nesse assunto que eu quero te passar. O texto diz o seguinte, vamos ler do versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Fala assim comigo, todas as nações. Perfeito. Versículo 3 diz o seguinte: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Fala assim comigo, porque de Sião, mais forte, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, perfeito. Olha aqui para mim. Vou tentar falar um pouco mais alto por causa da chuva. Nós sabemos que a Bíblia, ela é dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento, sendo 39 capítulos do Velho Testamento e sendo 27 no Novo Testamento. Perfeito? Está dando para ouvir? Eu vou esforçar o máximo para poder falar para vocês ouvirem. Então, o Novo Testamento são 39 livros e o Velho Testamento 27 livros. Isso aí, professor. Fecha para nós a porta lá. Completando 66 livros. Está dando para ouvir agora melhor? Então, Velho Testamento 39 livros, Novo Testamento 27, completando 66 livros. E aí, o que pode acontecer, o que aconteceu no decorrer dessa trajetória? Como é que a palavra de Deus nos chegou, ou chegou para a gente? Vamos fazer o seguinte, vem todo mundo para cá, para esse lado de cá, que eu acho que é melhor. Fecha aquela porta para mim lá, Jéssica, aquela porta de lá também, que ela faz muito barulho. Isso aqui é muito importante, eu queria que você ouvisse. Para cá também, ou para cá, aqui na frente mesmo. Cadê o Tiago? Oi, Tiago. Diminuir? Vamos nos ajeitar aqui, vai dar certo. Ô Tiagão, aumenta para mim o retorno, pra gente virar ele aqui pra cá. Vem pra cá, pessoal, vem pra cá. Chega pra cá, vem pra cá. É, pra cá. Vou pôr a mesa aqui embaixo. Ô Isaac, me ajuda aqui, vem pra cá. Desce pra cá todo mundo. Me ajuda aqui a pegar a mesa ali, o púlpito.
Isso. Melhorou? Ô Tiagão, aumenta o retorno para mim, por favor. Então vamos lá. O Velho Testamento, ele é constituído por 39 livros. Dando para ouvir no fundo? E o Novo Testamento por 27, completando 66 livros. Mas como é que surgiu essa história? Como é que nós sabemos que essa Bíblia aqui hoje é a palavra de Deus aos nossos corações? Vamos lá. Precisamos entender que o que está acontecendo no tempo é o seguinte: o império que está dominando é o império persa. Os persas estão dominando o mundo, até que chega os gregos e começam a dominar sobre os persas. Dando para ouvir legal aí no fundo? Então o mundo está sendo dominado pelos persas, até que entra um período chamado período helenístico. É o período onde os gregos começam a dominar sobre os persas. E aí o que acontece? Os gregos dominam tanto os judeus, os gregos dominam toda a esfera principal. E a língua falada no mundo, que vai ser implantada pelos gregos, que até hoje é, a cultura nossa praticamente é herdada dos gregos. É a cultura grega que é implantada. Sim ou não? Você vai observar que os pensamentos filosóficos mais importantes são gregos. A visão é grega, a inteligência é grega, o pensamento é grego. E aí surge uma língua que é chamada língua koiné. É a língua grega que é espalhada. Então todo o povo que está ali, que faz parte desse hemisfério, naquele sentido, está dando equalização, Tiago. É um povo que falava o grego koiné. Era a língua mais tradicional. Então vamos lá. Nesse período, quem está dominando todas as coisas se chama Alexandre o Grande. Fala comigo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande está dominando a Pérsia, está dominando os judeus, e ele está sobre todo o comando nesse período. Então vamos lá. Outro detalhe interessante é que nesse intervalo de tempo, o Alexandre o Grande ele morre, e aí surge 3 generais que vão assumir o comando acima de Alexandre o Grande. Esse período é chamado período helenista, é o período dos gregos dominando. Os nomes dos 3 generais são Ptolomeu, fala comigo, Ptolomeu, mais forte, Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. São os 3 generais que assumem o poder depois da morte de Alexandre o Grande. O que acontece? O primeiro, que é o Ptolomeu, ele estendeu a ideia do conhecimento, e ele tinha um filho que é o Ptolomeu II, que era amante do saber, amante do conhecimento. E esse moço tinha uma biblioteca enorme, gigantesca. Só que faltava um livro que não tinha para eles. Qual livro que era? A Torá. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. É chamado de Torá. Os 5 livros de Moisés. Gênesis foi escrito por Moisés, Levítico por Moisés, Números. Os 5 primeiros livros da Bíblia é de autoria de Moisés. Só que a linguagem falada, escrita, condicionada a esse povo é hebraica e aramaica. Então o original da Torá, existiam algumas palavras que eram em pequenas porções do aramaico, e tinha mais hebraico escrita. E aí o que acontece? Esse Ptolomeu II cismou que ele queria saber os escritos que eram reservados aos judeus. Está dando para entender? E ele cismou, eu quero esse livro. Como o período, quem está dominando ali são os gregos, vai prestando atenção, os gregos estão dominando. Esse moço, o Ptolomeu II, ele decide, Claudemir, que ele queria que aquele livro fosse traduzido para o grego koiné, para que todo mundo tivesse acesso. Está dando para entender? Nesse intervalo de tempo, ele teve uma ideia, a ideia de reunir 70 anciãos em lugares diferentes. Por exemplo, ele pegou 6 anciãos e colocou em Lagoa da Prata, 6 anciãos colocou em Japaraíba, 6 anciãos colocou em Arcos, reunindo ao todo 70 homens, ou seja, aqueles que dominavam a Torá, que são os judeus. E a palavra é para quem? A palavra de Deus é para quem? Para os judeus.
Então, reuniu alguns em Lagoa da Prata, outros em Arcos, outros em Japaraíba, e foi separando em grupo de 6. De uma forma que, se os inscritos não batessem no final, todos seriam exterminados. Família, filhos, todo mundo. Está dando para entender? E aí o que acontece? Eles separam em grupo de 6. 3 anciões e 3 que conseguiriam traduzir para a linguagem grega. Nesse intervalo de tempo, demorou-se um tempo, cada um foi traduzindo a Torá, porque o judeu, ele sabe a Torá de cabeça, ele conhece a palavra de cabeça. Então vamos lá, reuniu um grupo aqui, reuniu um grupo lá, e aí essa reunião de 70 homens, ou 72 homens, se chama Septuaginta, a reunião dos 70. No final, esse Ptolomeu pegou e fez a conferência se os escritos batiam. Quem está me entendendo? E aí todos os escritos bateram de forma igual. Por isso que nós temos hoje a sustentação que de fato a palavra não contém erro, porque os 70 em lugares diferentes trouxeram uma tradução única. Agora vai comigo em Isaías de novo aí, e vamos ver a profecia. Isaías capítulo 2 aí, Isaías capítulo 2, versículo 3, não é isso? O que sustenta essa profecia é esse versículo que eu li com vocês, Isaías 2, 3. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, o escrito, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a palavra de Deus estava contida na Torá, que está na linguagem hebraica e aramaica. Está claro isso? Ptolomeu II, amante do conhecimento, descobre que os judeus tinham algo separado que ninguém tinha, escrito em hebraico e aramaico. Ele então decide fazer o quê? Eu quero esses escritos. Reúne 70 homens ou 72 homens em lugares diferentes, cada um escreve a porção certa, e existe uma conferência. No final dessa conferência tudo dá certinho, e aí você tem um período chamado período greco-romano. Fala comigo, greco-romano. Greco-romano, fala comigo, greco-romano. É o período onde nasce Jesus. É o período onde os gregos estão perdendo o poder, certo? Os gregos estão perdendo o domínio, e aí os romanos estão dominando. A linguagem do romano a linguagem não é grega, é latina, mas boa parte dos romanos já dominava o grego koiné, porque era a língua universal daquele tempo. Então, o que acontece? Por que o período chama período greco-romano? Porque a força de império, de poder, são dos romanos, mas o pensamento e a língua era grega. O povo grego que está sendo escravizado, trabalhando para os romanos, vai ensinar os filhos dos romanos, não é a língua latim, porque não dominava o latim, mas sim a língua grega. Por isso nós temos na Bíblia um período chamado período greco-romano, onde a força do poder do império é de Roma, mas a mentalidade é grega. Quem está me entendendo? Vai entendendo isso que é muito importante, tá? E aí o que acontece? Jesus vai e nasce. O Novo Testamento vai começar a ser escrito depois. Só que aí entra um detalhe: os judeus, como Paulo, os apóstolos, já não dominava tanto a linguagem hebraica. Por quê? Porque o hebraico ficou esquecido. Nesse intervalo também surge um desejo de escrever a língua em latim, que é chamado de Vulgata, né? Vulgata latina, e ela não vai para frente. Por quê? Porque a língua grega dominava, todo mundo entendia o grego. Vamos lá, Jesus vem, acontece o intervalo de Jesus vir, as coisas acontecem, os apóstolos
como não dominava mais o grego e nem o aramaico, só os mais antigos, começa a escrever a partir da Septuaginta. Quem está me entendendo? Por isso que muita coisa que nós temos aqui hoje, não é que esteja errado, a palavra de Deus é inerrante. Você pode dizer isso? A palavra de Deus é inerrante. Só que quando você vai para o original do grego, algumas coisas têm um significado um pouco diferente. Quem está me entendendo? Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito através da Septuaginta, foi escrito através dessa nova tradução. O Novo Testamento é em grego, koiné. O Velho Testamento puxou do hebraico, do aramaico para o grego. Ficou claro isso? E aí você tem hoje aqui o Velho e o Novo Testamento. Então eu te expliquei toda essa história para a gente ir agora num versículo e começar a trabalhar com ele. Vai comigo em Salmos, tomara que essa chuva passe. Vai comigo em Salmos de número 23. Salmos de número 23. Então, quando você vai olhar a palavra de Deus no original, no hebraico, principalmente o Velho Testamento, por uma ótica do Velho Testamento no hebraico, você vai ver que tem algumas palavras que têm um significado um pouco diferente, mas não quer dizer que muda as coisas, tá? Todos encontraram? É um texto extremamente conhecido, sim ou não? Salmos de número 23. Só que, se a gente for olhar na linhagem original do Salmo 23, o versículo 1, que é o principal que eu quero te chamar a atenção, ele deveria ser lido da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor. Na sua Bíblia fala nada, não é? Só que o certo é nunca, nunca me faltará. Quando você olha para a linhagem do hebraico, do original, a palavra aqui não é nada, mas sim nunca. Repete comigo: o Senhor é meu pastor. Melhorou demais agora, você está doido. O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Essa aqui seria a linguagem escrita no hebraico. A palavra nunca aqui significa ersá. Baixa um pouquinho para mim, Tiago, de novo, por favor. A palavra original aqui do nunca, do faltará, seria ersar. Fala comigo assim: ersar. Pronto. Vamos analisar esse texto. O texto fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja bem, isso aqui é uma canção. É por isso que em Salmos você não fala capítulo, Salmos é número, porque é constituído por canções, é poesia. O que Davi está fazendo aqui no Salmos 23, ele está tecendo uma canção, e ele começa dizendo o seguinte: o Senhor, repara que na sua Bíblia o Senhor é tudo com letra maiúscula, referindo ao Yahvé, ao Deus verdadeiro. Então tudo que ele vai cantar aqui agora é acerca de Deus, é acerca direcionada ao Senhor que ele acreditava, o Senhor de Israel, perfeito? Então o Senhor é o meu orientador, o meu cuidador, o meu direcionador, aquele que me apacenta, aquele que me ajuda. Então o Senhor é meu pastor. Pastor é isso, é aquele que traz uma direção, é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que faz com que as coisas possam acontecer de forma que você entenda a direção certa. Então o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Quando a gente lê isso aqui hoje, para os contextos de hoje, muitas interpretações são assim: é como se Deus estivesse dando uma garantia que nada vai acontecer com a gente, não é isso? Sim ou não? Quem já ouviu algo semelhante a isso? É como se a gente olhasse para isso e falasse: cara, nossa, Deus não pode falar comigo, porque tem uma promessa em Salmos dizendo que Ele é meu pastor e nada pode me faltar. Ou seja, o crente, ao ver de muitos, não pode passar fome,
não pode passar aperto, não pode passar necessidade, porque tem um texto na Bíblia que ele interpreta, de acordo com a visão que ele quer interpretar, que o Senhor é o pastor dele e nada pode faltar. Só que quando a gente vai olhar a exegese da Bíblia, não é isso, tem nada a ver com isso. Quando você vai olhar a Bíblia, no sentido da forma como ela foi escrita e qual que é a mensagem, é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Essa palavra ersar, do faltará, ela é em hebraico, é isso mesmo, em hebraico, ersar. Mas quando você traduz ela para o grego, ela vira uma palavra chamada assim, ustério. Fala comigo, ustério. Ustério. Então, vamos lá. A palavra original é essar. No caso aqui, o faltará. Mas quando você puxa para o grego, koiné, você vai ter uma outra palavra chamada ustério. E aí você vai ter 3 derivações da palavra ustério. Cara, isso aqui é muito bonito. Fala comigo assim, o primeiro significado, me ajuda, o primeiro significado da palavra ustério significa deixar incompleto. Então, o primeiro significado é deixar incompleto. O segundo significado, fala comigo assim, chegar atrasado. Me ajuda, gente, chegar atrasado. Terceiro significado, deixar para trás. Deixar incompleto, chegar atrasado e deixar para trás. Repete comigo, deixar incompleto, chegar atrasado, deixar para trás. O que é que isso tem a ver? Isso aqui é muito maravilhoso. Vai de novo nos Salmos. Davi está cantando algo que ele está sentindo para Deus. Davi está expondo um sentimento interno do seu coração. E ele começa escrevendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro significado, deixar incompleto. Quando Davi canta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo a primeira coisa, deixar incompleto, que é referente à promessa de Samuel. Veja bem, Davi recebe uma promessa de Deus dizendo que ele seria rei sobre Israel. O profeta Samuel unge a cabeça de Davi com óleo na frente de seus irmãos. Só que automaticamente, quando isso acontece, nada muda. Ele não recebe uma coroa, ele não recebe uma cadeira, ele não recebe nada. Ele é consagrado, ungido, separado para uma promessa que automaticamente nada muda no seu quadro. Ele volta a cuidar das ovelhas. O estado de Davi continua o mesmo. Embora ele foi consagrado, um óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Quem está me entendendo? Veja bem. Segundo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Chegar atrasado. Davi está cantando isso porque de fato ele vivenciou isso. Todos os seus irmãos foram lembrados. Até que o profeta vai dizer o seguinte: uai, Jessé, porventura todos os seus filhos estão aqui? Aí Jessé sem graça fala: uai, todos não, tem mais um que está no meio do mato cuidando das ovelhas. Aí o profeta Samuel fala: ó, enquanto esse moço não chegar, a gente não janta, não vai haver consagração. Como é que Davi chega? Ele chega atrasado. Quem está me entendendo? Ele chega depois de todo mundo. A festa já estava organizada e Davi não fazia parte dela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Chegar atrasado. Terceiro, deixar para trás. Davi, quando canta o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo que o pai Jessé pode esquecer ele, juntamente com a sua mãe, juntamente com seus irmãos, mas mesmo que eles esqueçam, ele nunca é deixado para trás.
Você podia dar um glória a Deus se você está entendendo esse negócio aqui em português. Então, quando o salmista Davi canta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo o seguinte: as promessas de Deus nunca ficam incompletas, porque Ele nunca deixou de cumprir as suas promessas. Pode demorar o tanto que for, que no final, a promessa que Ele fez para mim vai se tornar completa. Pode surgir os Saúls da vida, os problemas da vida, as lacunas abertas da vida, as perseguições da vida, mas Deus não me deixa incompleto na promessa que Ele fez. Então, quando Ele fala, o Senhor é meu pastor e nunca me faltará, é que Ele não vai deixar incompletas as coisas. Ele começa a boa obra e Ele é fiel para ir até o final comigo na promessa que Ele fez. Segundo significado, Ele está dizendo o seguinte: mesmo que situações me levem a chegar atrasado naquilo que parece que eu perdi o controle, eu tenho que entender que o meu tempo é o Cronos, mas de Deus é o Kairos, que é tempo perfeito. Ele nunca chega atrasado com as suas promessas. Mesmo que pessoas ao meu redor dificultem e me atrasem, mesmo que situações vão acontecer, vendavais, problemas, lutas, para que eu chegue atrasado, quem vai ser consagrado, vai ser consagrado. Quem vai ser abençoado, vai ser abençoado. Quem vai ser separado, vai ser separado, apesar de ter chegado a tempo ou não. As promessas de Deus não se restringem, elas vão acontecer. E o terceiro significado: meu pai pode me esquecer, os meus irmãos podem me esquecer, podem me deixar para trás, mas Deus nunca esquece os seus filhos. Deu para entender qual que é o significado de o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará, ou nada me faltará? Ele está dizendo algo que ele viveu. Chegou atrasado, foi esquecido, e parece que a promessa é incompleta. Chegou atrasado, foi esquecido, e parece que a promessa que Deus fez ficou no vácuo para ele. Mas ele vai confessar através de uma canção: o Senhor é meu pastor de verdade, Ele cuida de mim. Eu achei que Ele estava deixando uma promessa incompleta, e eu posso dizer, não deixou. Eu estou arrepiado falando isso aqui. Eu achei que, pelo fato dos meus pais terem me esquecido, Ele me abandonaria. Não. Ele não abandonou. E eu pensei que as promessas dele não se cumpririam na minha vida. Então Ele é completo, Ele não deixa nada se atrasar, e Ele nunca me esquece. Por isso Ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem nada a ver com bens materiais. Você pode ser crente e estar financeiramente apertado. Você pode ser crente como você é crente, perder a casa, perder um carro, perder os bens. A promessa não se restringe a bens materiais. A promessa aqui não é a questão financeira. A promessa não é sobre um carro. A promessa não é sobre a vida financeira. A promessa é: eu não te esqueço, eu não me atraso e eu não te deixo para trás. Eu te busco quando for preciso, eu te levanto quando ninguém te enxerga, eu te sustento quando eu entendo que tem que ser naquele tempo de sustentar. Eu exalto, eu abato, eu levanto, eu conserto, eu arrumo. Sua vida está positivamente parecendo muito bem, eu vou lá e te bagunço para você lembrar que eu sou Deus sobre a sua vida, para te lembrar que você depende de mim. Ou você acha que Deus não faz essas coisas? Quer que eu te prove biblicamente? Jó, ué. Ou você acha que Deus só trabalha com você te abençoando o tempo todo? Tem hora que Deus vai te sacudir, me sacudir, para que você novamente volte no eixo da dependência dEle. Aí ele está dizendo o seguinte: Davi chegou à conclusão: o Senhor de fato é meu pastor, Ele está me apacentando não do jeito que eu quero, mas do jeito que eu preciso. O Senhor de fato é o meu pastor, Ele está cuidando de mim, não da maneira como eu acho que Ele tem que cuidar. Porque você pergunta para uma criança, se ela quer comer doce, ela come doce o tempo todinho. Mas se você der o que ela quer o tempo todo, ela dá diabetes, ela morre. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? É enganoso o coração do homem. Paulo chega a dizer que o bem que ele quer fazer, isso não faz, mas o mal que habita dentro dele, que ele não quer que a coisa aconteça, é isso que acontece.
Então, de fato, o nosso coração é enganoso. Aí Davi vai cantar, tecer uma canção dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor, e nada vai faltar. Esqueceram de mim, e Ele cuidou de mim. Aparentemente eu cheguei atrasado, e a cadeira estava me esperando, a promessa era minha. E todas as promessas que Ele fez para a minha casa e para a minha vida não foram incompletas. Ele completou. Você, de verdade mesmo, se você é crente de verdade, você está dando glória a Deus. Não é um culto de ateu, é um culto de crente. Isso aqui são as promessas de Deus se cumprindo na vida da gente. E quando eu falo de promessas, não tem nada a ver, presta atenção, bens vão passar, dinheiro não é o principal. Eu já ouvi de alguém que tem muito dinheiro dizer que dinheiro não é tudo, e tem muito dinheiro. Sabe o que é o principal? O Senhor sendo seu pastor. Esse é o principal. É você virar e falar assim: o Senhor é meu pastor de verdade. Financeiramente eu não estou tão bem como eu queria, mas nada tem me faltado. Emocionalmente não estou na situação como eu queria estar, mas Ele tem cuidado de mim. As promessas que Ele fez para a minha vida pareciam estar incompletas, mas ao longo da jornada eu tenho visto os filhos dos meus filhos servindo ao Senhor. A promessa está completa. Aí Davi fala: o Senhor é meu pastor. Aí ele reflete: nada tem me faltado. Isso não está relacionado a filhos, porque um de seus filhos acaba matando uma outra. Não é isso. Isso não está relacionado à questão de reino. O reino de Davi dura durante 42 anos, se eu não me engano. Não é nem 40, é 42 e 6 meses. Não é isso. O que está dizendo é o seguinte: apesar das situações que eu estou vivendo, Deus tem sido fiel comigo. Apesar das tribulações que eu tenho enfrentado, Deus tem se mostrado meu amigo. Ele andava com Moisés, com Abraão, mas continua andando comigo também. E olha que eu sou pecador, falho e miserável. É isso que Davi está cantando aqui. O Senhor é meu pastor. De vez em quando, como o pastor que Ele me corrige. De vez em quando, como pastor que Ele é comigo, Ele põe situações de tribulação na minha vida, para que eu possa voltar no eixo. Em situações que eu acho que eu estou com controle, Ele me surpreende mostrando: você não está no controle. Em situações que eu penso que eu estou com a minha sanidade mental acima dos demais, Ele resolve te humilhar. Deixar você ficar um pouquinho triste. Está repreendido, pastor. Jesus teve isso, ele não teve não? Isso não é pecado, não. O texto fala que Jesus esteve em situações da alma dele estar batida. E Jesus é Deus. Quando o texto fala que Ele é o seu pastor, Ele vai deixar você ir longe, de vez em quando, pode ir. Aí você vai. Aí como Ele te ama, Ele fala: não, agora peraí, eu vou deixar agora algumas coisas acontecer, para você entender como é que é você viver longe da minha presença. Aí tudo que você pensava que estava indo muito bem, começa a dar errado. Mas que é isso, pastor? É Deus me punindo? Pesando a mão sobre mim? Não creio nisso não. É Deus te amando. É Deus te resgatando ao primeiro amor. Aí é nesse período que você bate o joelho no chão. É nesse período que você ora de verdade. É nesse período que você mais tem contato com Ele. Por quê? Porque Ele é o Senhor, que é o seu pastor, que não te deixa faltar. Não fica pensando que Deus o tempo todo vai ficar passando a mão na sua cabeça, não. Isso é David Leonardo. Deus não. Deus, Ele vai te corrigir, porque Ele te ama. Deus, Ele vai te mostrar que a sua saúde emocional não é como você pensa. Deus vai te mostrar também que a parte financeira não pode resolver todas as coisas. Deus vai deixar você entender que a conexão com Ele de dependência é muito mais importante do que a segurança financeira.
Como é que ele faz isso? Sendo seu pastor. Agora, se nada disso está acontecendo com você, duas coisas eu posso te contar. Primeiro, ele não é seu pastor. Não é. Você já viu alguém no seu estado mental sano, bem, corrigindo o filho de alguém? Já viu já? É por quê? Porque o filho não é dele. Ele não é autoridade sobre aquela pessoa. Mas o que um bom pai faz? Ele corrige o filho que ama. Se você hoje está enfrentando uma situação de correção de Deus em alguma das áreas, significa que Ele é seu pai e Ele te ama. E aí, de fato, Ele é seu pastor. O nada me faltará se retrata sobre a questão de não vai faltar correção também. Não vai faltar amor. Como não falta amor, pastor? A salvação, mano. A expiação perfeita já aconteceu, já é a prova de amor. Mas junto com o amor vem a correção também. Olha que trem. Junto com esse amor vem também um afago de Deus, porque de vez em quando Ele aperta a gente chora e Ele abraça a gente. É assim ou não é? Fala assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora você tomou posse de verdade sobre a sua vida. Aí o texto vai dizer o seguinte, que para mim o mais relevante é o versículo 1, e eu quero me ater a ele, eu quero pregar só sobre o 1. Aí ele vai falar o seguinte: Ele me fez repousar, ou me faz repousar, em pastos verdejantes. Quando que isso acontece? Quando Ele decide, quando Ele resolve me colocar em situações boas. Depois Ele me leva me junto para águas de descanso, para mim poder acalmar meu espírito. Não é isso que acontece com a gente? Depois o texto fala que Ele refrigera a sua alma, Ele renova a sua alma, o seu espírito. Depois o texto fala que Ele guia pelas veredas da justiça, trazendo retidão ao seu coração. Por qual objetivo? Por que Ele faz isso? Por que Ele faz isso, diz o texto? Por que Ele faz isso, diz o texto? Por amor do seu nome. Porque Ele não pode se contradizer nas suas palavras. E aí, por causa do amor do seu nome, que Ele é fiel, justo, misericordioso, Ele vai fazer tudo isso por amor do quem? Do nome dEle. Então, por amor do meu nome. Aí eu e você vai andar em vales de sombras da morte. Uma veinha que estourar já era. O que dá mesmo? AVC, acidente vascular cerebral. Eu estou andando o tempo todo no quê? No vale da sombra da morte. Uma errada na mão de sal demais é colesterol, sobe lá em cima. Na açúcar demais, diabetes como de garfo e faca. Aí, eu estou andando o tempo todo no vale das sombras da morte. Umas batidinhas a mais no coração dá o quê? Taquicardia, cai duro no chão. Eu estou o quê? Andando o tempo todo no vale da sombra da morte. Mas aí, por causa do amor do nome dEle, eu não preciso temer, porque Ele está comigo, porque Ele cuida de mim, porque Ele me ama, porque Ele é fiel comigo. Mas tudo o que está acontecendo aqui se retrata porque Ele é o seu pastor. Essas promessas que Davi canta aqui não é sobre o ímpio. Essas promessas cantadas aqui não é sobre aquele que não teme a Deus. Não se encaixa. Por que não se encaixa? Porque no caso Cristo aqui, Jesus, tem que ser o pastor para que isso possa acontecer. Essas promessas não se encaixa com o islâmico. Não é para ele. Ele não tem Yahvé como Senhor. Essas promessas não se encaixam aos seguidores de Ganesha, de Buda. Não se encaixa. Essas promessas se encaixam nesse nome escrito aí com S maiúsculo e letra maiúscula. Leia aí, Yahvé. Se encaixa aos seguidores de Yahvé, de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então olha aqui para mim. Você não é protegido se você não tiver Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como seu pastor. Você não é levado a pastos verdejantes, nem água de descanso, se Jesus não for seu pastor. Você não é guiado pelas veredas do que é reto,
se Jesus não for o seu pastor. Você vai andar pelo vale da sombra da morte, vai contar com um tal da sorte, porque se Jesus não for o seu pastor, o vale da sombra da morte pode tragar. O bordão e o cajado dele, aquilo que faz com que afasta o lobo do cordeiro, não protege. Como que pode proteger? Se o Senhor for o seu pastor. Minha palavra aqui hoje ela é muito sincera e honesta com vocês. Ele não deixa nada incompleto, Ele não se atrasa nas suas promessas e não deixa ninguém para trás. Se você está aqui hoje e você se encontra numa situação que você mesmo resolveu sair do aprisco, da proteção de Jesus, vai estar na hora de você voltar. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Só tem uma forma: deixando Ele te pastorear. E isso eu falo com você com muita seriedade. Eu não coloco palavras eloquentes para que você possa ser comovido e chorar e simplesmente. Não, eu quero que você entenda: não tem outra saída, não tem outra forma de escape. E a questão aqui não é questão de igreja. Você pode congregar aqui ou congregar na igreja Y, mas se o Senhor não for seu pastor, não tem escapatória, Zé Maria. Ele tem que ser seu Senhor, e não só Senhor, Salvador. É o combo junto: Senhor e aquele que me salva. Não adianta, você pode ler na sua casa, inclusive é até uma prática de idolatria, abrir a sua Bíblia em Salmos 23, isso chama bibliolatria. Achar que isso aqui te protege, não protege. Bibliolatria que chama isso aqui, é adoração, uma veneração do material. Ela não traz proteção não, vai juntar muita poeira. Teia de aranha, sim ou não? Junta. Os móveis da casa a gente junta, a Bíblia não vai juntar a mesma coisa. Agora, o Deus anunciado pela Bíblia, esse precisa ser seu pastor. Viu a diferença? O Deus anunciado nessas escrituras, ele precisa ser o seu pastor. Diferente. Aí sim há salvação em você. Por quê? Porque ele tornou seu pastor, aquele que cuida de você. Então, a minha palavra para você aqui é muito simples hoje. Eu posso ler isso aqui, pastor? Posso. Eu posso decretar isso sobre a minha vida? Pode. Eu posso usar isso aqui como mantra? Pode. Vai funcionar? Não. Como é que eu faço para que isso funcione? Fazendo Jesus o seu pastor. Só. Nada mais. Você não precisa entregar dízimo, trízimo, você não precisa ir você não precisa carregar uma cruz, você não precisa fazer nenhum tipo de trabalho, nada. Você precisa ter um compromisso sério com Jesus. E aí, a partir disso, você vai sendo modelado, transformado, dizendo aquilo que a Bíblia diz: vivendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de triunfo em triunfo. Eu fazia dessa forma, agora eu já não faço mais. Eu agia assim, agora eu já não estou agindo assim mais. E aí entra um detalhe interessante. Talvez você vai dizer para si mesmo: não, eu estou bem. Não, você quer dizer que você acha que você está bem. Uma coisa é eu achar que eu estou bem, outra coisa é quando eu vou no médico e olho e peço um exame. Aí sim os laudos vão comprovar se eu estou bem ou não. Eu estou bem, caído no chão babando. Quem vai infartar não sabe, vai infartar, não sabe, vai infartar? Não. Pois é. Se você não serve a Deus, você olha para dentro de si e fala assim: não, eu estou bem. Se o Espírito Santo te convence, ele vai falar assim com você: você não está bem. Você precisa reconciliar comigo. Você precisa alinhar a sua vida comigo. E é um detalhe importante. Não importa se você conhece Bíblia. O Espírito Santo está preocupado com isso, não? Em matéria de salvação, não. Em matéria de salvação, não. Não importa se você é filho de crente. Isso não importa. Isso não altera nada. Não importa se você é novo ou velho. Se você acredita ou não acredita. Nesse caso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Só há uma forma de salvação: através de Jesus.
Isso você acreditando ou não acreditando, crendo ou não crendo, querendo mudar hoje ou não querendo mudar hoje, não importa. Agora, fato é que se eu morrer hoje sem Jesus ser o meu pastor, eu estou na água. Fato é, se eu sou uma pessoa que sou convertida ao Evangelho, e eu me desvio e me torno um simpatizante, isso aqui não se aplica a você. Você não tem Jesus como seu pastor. Porque entra um detalhe interessante: Jesus não é amante da gente, ele não aceita esse cargo de amante. Ou você é todo dele ou ele não te quer. Ou você tem um compromisso com ele ou você não tem compromisso com ele. Com Jesus não tem meio caminho, Ramon, tipo assim, sou metade de Jesus, metade de qualquer outra coisa. Não. Se um relacionamento humano você não aceita, imagina, quem dirá Jesus? Se um namoro você aceita, não, e por que Jesus vai aceitar? Ou você deixa ele ser o seu pastor, para que nunca nada possa te faltar, ou sem ele você está sozinho. Você foi edificado nessa noite? Quem aqui tem Jesus como seu pastor de verdade? Existe alguém nessa noite que quer ter Jesus como seu pastor? Levanta a mão para mim poder ver. Que precisa reconciliar. É reconciliar mesmo. Você quer? Vem cá na frente. Existe mais alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Ou quer deixar Jesus te pastorear? Quando eu falo isso, eu não estou falando da El Shaddai. A El Shaddai em si não salva ninguém. O que salva é o Jesus que a El Shaddai serve. Esse salva. E ele não se prende a uma religião, não. Não é assim, os crentes são salvos, não. É quem crê em Jesus como Senhor e Salvador que é salvo. Agora o crente tem a linha de raciocínio dele que é bíblica. Quem está me entendendo? Mas o que salva a pessoa, o ser humano, não é uma placa de uma igreja. É Jesus. Exclusivamente o nome de Jesus. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Aproveita, que é até mais fácil agora. Já veio a primeira corajosa? Levante seu lugar aí e vem aqui na frente. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida. Não, a dúvida já é a prova que você não é salvo. É só fazer a perguntinha para você que eu sempre faço. Olha para dentro de você. Fecha os olhos aí agora. Todo mundo aí. Se pergunte, ou pergunte ao Espírito Santo: eu sou salvo? Você vai ver que sua mente aí vai cogitar na hora a resposta. Se a sua mente não te deu uma resposta dizendo assim, sim, de primeira, e gerou dúvida no seu coração, é que você não é salvo. O salvo não pode ter dúvida da sua salvação. O salvo é salvo. Uma só fé, um só batismo, uma só crença. O salvo não tem dúvida. Agora, se você, que não consegue mentir para você mesmo, disse internamente que você tem dúvida, ou que não é, você não é salvo. Aí Jesus aqui não é o seu pastor. Como é que eu resolvo isso? Fácil, vindo aqui na frente agora. É simples assim? É sim, é isso mesmo, é simples. Você vem aqui na frente, você levanta sua mão publicamente, as testemunhas estão vendo aqui, são as pessoas, e você acaba no mundo espiritual dizendo que você agora pertence a Jesus. Dito isso, existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão assim, que eu quero apenas orar por você. Se não, fique de pé todo mundo e vamos orar por essa irmã querida. Amém. Repete comigo essa oração, fala assim: Jesus, nessa noite eu te peço ao Senhor para me tornar membro do seu aprisco. Eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu pastor, assim como o Senhor foi o pastor de Davi. Escreve o meu nome no livro da vida para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Alguém abraça ela aqui na frente aqui e fala: seja bem-vinda à família. Você pode dar glória a Deus aí, gente? Vocês foram abençoados essa noite? Deus é muito bom.
chuvinha boa. Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento, para que possamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque o Senhor de fato é nosso pastor. Entendemos que o Senhor não deixa nada incompleto. O Senhor não se atrasa jamais. E o Senhor não esquece ninguém para trás. O Senhor sonda os nossos corações e conhece quem nós somos de verdade. E mesmo sabendo dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor nos ama. E a prova disso é que o Senhor nos resgata todos os dias. Por isso, nessa noite, queremos levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor pela salvação. Queremos dizer para o Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me encontrou, mesmo quando eu estava perdido. Muito obrigado, Jesus, mesmo que eu achando que eu tinha me encontrado, foi em Ti que eu me encontrei de verdade. Por isso, nessa noite, nós levantamos uma oração nessa noite de agradecimento ao Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos erros ou acertos, o Senhor nos trata de acordo com a Tua bondade e fidelidade. Em nós há um sentimento de gratidão ao Senhor, porque mesmo conhecendo a nossa alma, o nosso corpo, o Senhor nos ama, e às vezes cometemos erros conscientes, mas a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcança. Por isso, queremos pedir que a mesma oração de Davi se aplique em nossas vidas. Não deixa nada incompleto em nós. Não deixa que as coisas se atrasem em nossa vida. E não nos deixa para trás. Estamos aqui por um objetivo só: em caminho à nova Canaã celestial. Faça com que os nossos pés se permaneçam, apesar dos vendavais, apesar das decepções, apesar das calúnias, das queixas, das dores, das situações que vão surgir, porque a jornada do crente não é simples nem é fácil. Mentiroso foi quem disse que seria muito simples as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor diz que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor diz para a gente também, para ter bom ânimo, acreditar, porque o Senhor venceu o mundo. Por isso, nessa noite, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos pés, fortalece a nossa mente e fortalece o nosso coração, em nome de Jesus, amém